Boa tarde a todos. Às 14 horas e 3 minutos, eu declaro aberta a sessão solene de posse do excelentíssimo senhor Carlos Wagner Dias Ferreira como membro titular deste tribunal. Eu passo a palavra ao mestre de cerimônia. Convidamos para compor a mesa de honra desse evento o desembargador Gilson Barbosa, representando a presidência do Tribunal de Justiça, e o advogado Aldo Medeiros, presidente da OAB Seccional Rio Grande do Norte. Gostaríamos de agradecer a presença do juiz federal Marco Bruno Miranda, ex-membro dessa corte, o doutor Ivan Lira de Carvalho, também juiz federal e ex-integrante dessa corte, o ex-desembargador federal, doutor Francisco Barros, o capitão Costa, representando o comando da 7ª Brigada, a tenente Ana Paula, representando o comando do 3º Distrito Naval, o vice-presidente da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, Daltro Freire de Paiva. Gostaríamos ainda de agradecer a presença do presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Poti Júnior, que é convidado para compor a mesa. Convido o excelentíssimo senhor Carlos Wagner Dias Ferreira para prestar compromisso e assinar o termo de posse como membro efetivo da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Todos de pé, por favor. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo para o qual fui nomeado, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. Solicito a senhora secretária que proceda à leitura do termo de posse. Termo de compromisso e posse prestado pelo excelentíssimo senhor Carlos Wagner Dias Ferreira como juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Aos 23 dias do mês de julho do ano de 2019, às 14 horas e 7 minutos, na sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, presentes o excelentíssimo senhor desembargador Glauber Antônio Nunes Rego, presidente deste tribunal, demais juízes em número legal e a procuradora regional eleitoral, reunidos em sessão solene, compareceu o excelentíssimo senhor juiz federal Carlos Wagner Dias Ferreira, eleito pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na sessão plenária do dia 22 de maio do ano em curso, para o cargo de juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, durante o biênio 2019-2021, tendo prestado o compromisso de bem fielmente desempenhar as funções do cargo para o qual foi eleito,
compromisso que lhe foi deferido pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente. Para constar, eu, Simone Maria de Oliveira Soares Melo, secretária das sessões, lavrei este termo, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo presidente e pelo empossado. Gostaríamos de convidar o presidente da Câmara Municipal de Natal, o vereador Paulinho Freire, para fazer parte da mesa. Gostaríamos ainda de agradecer a presença do juiz federal Fábio Bezerra e do juiz substituto dessa corte, Dr. Francisco Jales. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor juiz José Dantas de Paiva, para que, em nome da corte, saúde o empossado. Excelentíssimo senhor presidente do TRE do Rio Grande do Norte, desembargador Glauber Rego, desembargador Cornélio Alves de Azevedo Neto, digníssimo corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, senhores que compõem esta egrégea corte, Vladimir Capistrano, doutora Adriana Magalhães Faustino Ferreira, doutora Érica Paiva, doutora Cibele Benevides, digníssima procuradora regional eleitoral, também do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, desembargador Gilson Barbosa, desembargador representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, doutor Aldo Medeiros, digníssimo presidente da OAB do Estado do Rio Grande do Norte, doutor Poti Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, meus senhores e minhas senhoras e demais autoridades presentes. Incumbiu-me o senhor presidente de fazer o acolhimento, a recepção e a saudação inicial ao doutor Carlos Wagner. E na hora que ele me incumbiu, me procurou e designou, eu questionei, procurando saber o porquê dessa designação, até porque era uma honra em fazer esse trabalho inicial, esse acolhimento inicial, essa recepção. Era uma honra para mim, sem nenhum problema.
Mas nós tínhamos outros bons oradores na corte, e eu perguntei por quê. Eu não agi como idoso que sou, eu agi como juiz da infância e juventude, e perguntei, mas por quê? Aí ele me respondeu, porque ele tem raízes lá em Olho d'Água dos Borges, raízes culturais e afetivas. E eu disse, bom, esse é um bom começo, porque daquela terra só saem coisas boas, né? Saiu meu pai e minha mãe de lá, né? Minha mãe e os meus pais nasceram na divisa de Olho d'Água dos Borges e Almino Afonso, lá no sítio. Não me pergunte o nome agora, desembargador, porque... Mas nasceu lá, criaram-se lá, e daquela terra vieram boas pessoas, como Francisco Barros Dias, que está aqui presente, parente do empossado. Nasceu Dorgival Dantas, figura que hoje traz alegria cultural ao estado do Rio Grande do Norte e nos representa muito bem lá fora. Aí eu disse, embaixador, realmente eu sou quase parente dele. E tem mais alguma coisa? Ele disse, não, ele é tão bom quanto Francisco Glauber, que acabou de sair daqui. Eu disse, mais um motivo para recepcioná-lo. E tem mais alguma coisa? Ele disse, tem. Ele é um excelente pai, cuida de Júlia e Beatriz, como ninguém nesse mundo cuida. Eu disse, bom, eu como juiz da infância e juventude, eu tenho que fazer esse acolhimento, né? E a partir daí eu aceitei essa incumbência, naturalmente é uma responsabilidade enorme. Tentei traçar algumas linhas para fazer esse acolhimento, mas eu tive observando o currículo dele e o currículo por si só fala. Mas Carlos Wagner Dias Ferreira, que hoje toma posse como membro titular do Tribunal Regional Eleitoral, ele é juiz federal desde 2003, lotado na primeira relatoria da turma recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Norte, desde 2013. É professor adjunto do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desde 2009. Atualmente ministra a matéria na cadeira de processo civil. Já foi procurador federal e servidor da Justiça Federal. E atualmente é diretor do Fórum da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte para o biênio de 2019 e 2021. É também coordenador do Programa de Mediação da Justiça Federal, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra, em Portugal. O doutor Carlos Wagner nasceu em Caicó, apesar de ter raízes, né, por parte dos seus pais, especialmente por parte da mãe, em Olho d'Água dos Borges, mas nasceu em Caicó, em novembro de 76, não é bom dizer a idade, mas para dizer que você é muito jovem ainda, para ter a quantidade de títulos que você tem. E é o filho mais velho do senhor Antônio Carlos Ferreira e da senhora Maria do Céu Dias, que está aqui presente e teve a honra também, como mãe, de colocar a toga como magistrado. Tendo presente aqui na plateia os demais familiares, inclusive José, que está ali, irmão de Barros. Eu me recordo que quando eles moravam ali no Baldo, eu ainda também jovem, faz um certo tempo, jogávamos bola, onde é ali o viaduto, né? Tanto Barros quanto José. Ninguém sabia quem era o melhor dos três, mas nós tínhamos um bom time, né? E tem duas filhas, né? Que é Júlia... Porque tem algumas coisas que eu vou ler aqui. Tem duas filhas, Júlia Brito de Figueiredo Dias, também presente aqui, e Beatriz Brito de Figueiredo Dias, que estavam presentes. E quando eu entrei na sala dos magistrados, as duas estavam lá e eu cheguei e disse, tudo bem, Júlia, tudo bem, Beatriz? Elas ficaram sem entender, porque eu já as conhecia de nome e sabia que elas têm um bom pai, né? Então isso faz parte do acolhimento. E eu tive a preocupação de abrir a internet, porque eu consultei alguns colegas do Dr. Carlos Wagner, e todos, ele tem muitas qualidades, mas profissionalmente você vai ter todo o currículo dele na internet. E eu tive o cuidado de olhar. E fui ver a produção intelectual do Dr. Carlos Wagner. Trabalhos publicados,
em eventos, como o controle da constitucionalidade das leis, que foi apresentado no Congresso de Direito Processual Civil e do Trabalho. Artigos publicados, nós encontramos 17, todos na área, não só de direito constitucional, de processo civil, mas também na área de conciliação, mediação. E foi outro aspecto positivo que me chamou a atenção, doutor Carlos, porque eu falando com um colega seu, doutor Bruno, Marco Bruno, que está aqui presente, ele disse, rapaz, ele é muito dado a essa área de conciliação. Ele disse, pronto, mais um conciliador na corte. Isso é bom, né? Tem publicado o mandado de segurança contra atos praticados por particulares na ótica dos direitos fundamentais, modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade no controle difuso, nova postura do juiz na dinâmica processual civil contemporânea, tentativa de resgatar a sua legitimidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF e a tutela da ordem jurídica constitucional subjetiva, os contornos e a influência do princípio constitucional da duração razoável do processo na ciência processual civil, conteúdo da repercussão geral no recurso extraordinário frente aos direitos fundamentais, estudo de caso, possibilidade de devolução de quantias recebidas por força de decisão judicial à luz da boa-fé jurisdicional do servidor público, a responsabilidade prospectiva como princípio implícito na ordem constitucional brasileira, a responsabilidade na proteção no caso de violação de direitos humanos, um conceito em busca de juridicidade e legitimidade decisória, o mecanismo do julgamento conjunto como instrumento de cooperação judiciária penal europeia, a influência da opção metodológica nas decisões judiciais, que diz respeito a estudos de casos envolvendo a liberdade de expressão e os direitos de personalidade, a desaposentação, necessidade de devolução à Previdência Social de valores recebidos, inaplicabilidade ou aplicabilidade prática da penhora online mancejudo nas execuções fiscais após a citação do executado, a responsabilidade também nos casos de violação de direitos humanos, a aposentadoria híbrida aos trabalhadores unicamente rurais, o paradoxo da decisão judicial à luz de Nicolas, a interpretação dos direitos fundamentais, interpretar e argumentar por meio de princípios. Encontrei outras publicações, capítulos de livros publicados, que se nós fôssemos enumerar todos aqui, doutor Carlos, nós passaríamos a tarde todinha falando sobre isso, e a parte judicial nossa ficaria para outra oportunidade. Mas são muitas as citações que eu fiz aqui, das obras publicadas, do amor que você tem, que Vossa Excelência tem à justiça, né, e ao direito. São situações que fazem com que esse tribunal cresça em qualidade. Sabemos da sua independência funcional como profissional, é um intelectual do direito, e no curto espaço de tempo da sua carreira, você construiu, de fato, uma imagem, um nome, e pelo que me informaram, é uma referência nacional hoje, inclusive em previdenciário, direito previdenciário. Então, minha missão hoje foi essa, de acolhê-lo, de recepcioná-lo, de dizer que nós estamos aqui como outros membros da Corte, com o mesmo objetivo de se fazer justiça, independentemente dos poderes que iremos julgar, quer seja o abuso do poder econômico, ou abuso do poder político. Nós queremos que Vossa Excelência venha completar esse quadro, compor esta Corte, e repito mais uma vez, minha missão é essa, dizer que você está sendo acolhido e será bem-vindo a esta Corte, e espere todos nós debates profícuos, mesmo tendo aqui ao lado o nosso amigo Vladimir Capistrano, que gosta de questionar e discutir. Na hora que o nosso colega o Francisco Glauber saiu, ele disse, vou sentir saudades. Pode até sentir, mas chegou uma altura para questionar e discutir, e isso é bom. Então, esse é o nosso acolhimento e desejo boa sorte a todos vocês e parabenizar a família, que é quase a nossa família, por ter um profissional, uma pessoa como você. Então, meus parabéns, boa sorte. E eu costumo dizer para todos nós, saúde, paz e fé. Boa sorte.
Como diz o seu colega Vladimir Capistrano, falou o primo de Dorival Dantas, né, Vladimir? Destaco aqui a presença da senadora Zenaide Maia, seja bem-vinda ao nosso tribunal. Juízes federais, que não temos espaço aqui para acomodar todos, mas sintam todos aqui um espaço na mesa de honra. Professor Ivan Lira, Fábio, doutor meu amigo Marco Bruno, que infelizmente o espaço aqui não acomoda todos. O professor Barros, que abandonou a turma da magistratura, se colocou ao lado da advocacia, e ao lado de doutor André, doutor Augusto, na disputa aí pelo TRT, né, da 21ª Região. Doutor Luciano está aqui também, seja bem-vindo, doutor Luciano. Então, doutor Ives, primo do empossado, sejam todos bem-vindos. E eu passo aqui a palavra à excelentíssima senhora Procuradora Regional Eleitoral, doutora Cibele Benevides, para, em nome do Ministério Público Federal, saudar o empossado. Senhor presidente, senhores juízes, doutor Carlos Wagner, muito já foi dito sobre o currículo de doutor Carlos Wagner. Todos sabem, é mestre em Direito pelo UFRN, doutor por Coimbra, em Portugal, atualmente diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, membro da turma recursal da Justiça Federal, com quem eu tenho a honra e o prazer de trabalhar na turma recursal, e posso dar o meu testemunho da sua competência, da sua serenidade, do seu equilíbrio, da sua elegância, cordialidade, caráter de fato bastante conciliatório e conhecimento jurídico ímpar, tanto que eu digo que quando eu vou para a turma recursal eu sinto que estou numa sessão do Supremo, mas eu aqui retifico, é melhor do que o Supremo, porque é bem polida a sessão, né? Bem, todos muito comportados. Nós fomos também membros de banca de TCC na UFRN e pude testemunhar o lado dele como avaliador, como professor, e também só elogios a fazer, de uma forma bastante educada, corrige eventuais equívocos, mas brinda o aluno com o reconhecimento do seu esforço e do trabalho que é terminar uma monografia. Então, todas as experiências que tive ao lado do Dr. Carlos Wagner só me fazem, nesse momento, dar efusivas boas-vindas e elogiar o seu trabalho, na certeza de que sua competência e, quiçá, genialidade possam se refletir aqui na dura lida eleitoral, nos complexos processos que envolvem direito eleitoral. Já se sabe da sua alta produção científica, como o doutor José Dantas disse, e eu sei que, a partir da experiência aqui no eleitoral, surgirão artigos envolvendo o direito eleitoral, e é preciso que haja doutrina nessa área. Eu acho que doutor Carlos Wagner enfrentará talvez o maior desafio de alguém que compõe a banca aqui no TRE, que compõe essa mesa. Ele, ao mesmo tempo, terá que ser juiz eleitoral, juiz federal, exercer atribuições administrativas dificílimas de diretor do foro, substituindo doutor Marco Bruno, alguém dificílimo de substituir nessa parte administrativa, porque foi bastante proativo, e a dificuldade também de suceder o doutor Francisco Glauber Alves, um juiz que já foi dito aqui, de extrema competência, capacidade, que deixou votos aqui memoráveis. O que eu tenho a dizer é que essa é a realidade do TRE. A gente chega e 2 anos se passam, como diz a música de Milton, né? O trem que chega é o mesmo trem da partida, a hora do encontro é também despedida, e a plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, a vida do TRE. São despedidas e boas-vindas. E hoje é dia de boas-vindas. Seja bem-vindo, doutor Carlos Wagner. O tribunal agradece a presença da senadora Zenaide Maia, do procurador-geral adjunto José Duarte Santana, representando o governo do Estado do Rio Grande do Norte,
do juiz do trabalho Luciana Taíde Chaves, representando a presidência do TRT, e do coronel Monteiro, comandante do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. É verdade, doutora Cibele, o tempo aqui passa rápido, viu, doutor Carvalho? Já agosto agora já vai fazer um ano que cheguei ao tribunal, eu, desembargador Cornélio. Então passa rapidinho, quando a gente está se acostumando. E me faltou aqui fazer o registro da presença do doutor Daniel, doutor Abraão, doutor Sanderson. Também sejam todos bem-vindos aqui. Eu passo a palavra ao excelentíssimo senhor Aldo Medeiros, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, para, em nome desta, saudar o empossado. Excelentíssimo desembargador Glauber Rego, presidente desta corte, excelentíssimo juiz Carlos Wagner, empossado nesta oportunidade, em nome de quem saúdo toda a corte e toda a banca, a mesa formada, minhas senhoras e meus senhores. A advocacia do Rio Grande do Norte sente-se muito honrada em participar deste ato de posse do juiz federal Carlos Wagner. Honrada porque enxerga no magistrado uma pessoa cordata com as partes envolvidas nos conflitos que lhe é delegado a missão de julgar, uma pessoa dedicada à academia, na sua missão de professor universitário, um cidadão voltado a fazer propostas do bem para a sociedade brasileira, e isto é uma situação especialíssima no momento em que atravessamos de tanta desunião, de tanta desarmonia, de tantas dificuldades. A Corte Eleitoral tem uma missão extremamente importante na defesa da sociedade democrática. E a Corte Eleitoral do Rio Grande do Norte não tem fugido desta missão. Tem exercido com galhardia a sua obrigação de preservar a vontade popular, onde ela precisa ser preservada, e também de tolher os excessos vinculados a abuso econômico, a descumprimento de normas eleitorais e aos prováveis e eventuais desmandos na adoção da colheita do voto dos cidadãos norte-riograndenses. A advocacia fica feliz em ter na Corte uma acolhida que sempre foi extremamente reconhecida por todos. Nós temos aqui, desembargador Glauber, uma Corte que prestigia o acesso dos advogados, uma Corte que discute os memoriais recebidos e uma Corte que produz resultados que são ou acatados ou recorridos da forma legal, sem queixas de que houve quebra das normas e da igualdade de partes. Isso é uma coisa, caro juiz Carlos Wagner, que nos deixa extremamente tranquilos em saber que desta norma de comportamento, desta forma de agir com equilíbrio, a Corte não se afastará com a sua chegada. Pelo contrário, todas essas qualidades serão reforçadas e respeitadas, e com isso teremos, nós, cidadãos do Rio Grande do Norte, momentos de extrema paz social e extrema devoção a fortalecimento das instituições e a manutenção da ordem democrática estabelecidas. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela oportunidade. A Sua Excelência, o senhor Carlos Wagner Dias Ferreira. Excelentíssimo senhor presidente desta egrégio Corte Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, desembargador Glauber Rego, excelentíssimo senhor juiz José Dantas, em nome de quem cumprimento todos os juízes que compõem este tribunal e demais autoridades presentes na mesa, excelentíssima senhora Procuradora Regional Eleitoral, doutora Cibele Benevides Guedes da Fonseca, excelentíssimo presidente da seccional da OAB do Rio Grande do Norte, o advogado Aldo Medeiros,
servidores, em nome de quem? Na pessoa de quem cumprimento todos os advogados aqui presentes a esta solenidade. Servidores desta Casa de Justiça Eleitoral e da Justiça Federal, meus amigos juízes federais aqui presentes, demais autoridades civis e militares, meus amigos e familiares também aqui presentes. Senhoras e senhores, principio esta minha oração prometendo aos espíritos mais inquietos a maior das virtudes de qualquer orador em solenidades, a brevidade. Mas, embora breve, gostaria de abrir uma pequena fenda da minha vida e compartilhar com todos o sentimento mais puro em que me inspira nesta tarde marcante em minha trajetória como julgador. Gratidão pela vida e por tudo aquilo que ela me proporcionou ao longo desses 25 anos de convivência intensa com o direito. Nem em meus maiores devaneios imaginei que estaria um dia assumindo tão relevante função na Corte Eleitoral Potiguar. A vida nos reserva sempre as mais intensas emoções. Do direito eleitoral, me recordo ainda nos bancos universitários do meu fascínio pela disciplina e de ter sido um dos poucos, talvez o único da turma, a ler na época a Bíblia da área, o livro de Fávila Ribeiro, chamado Direito Eleitoral. Nascia aí uma faísca de uma das minhas maiores paixões na área jurídica. Do mais belo que aprendi na faculdade foi o amor ao direito. E o grande cupido responsável por isso, o meu inesquecível professor Múcio Vilar Ribeiro Dantas, pai do hoje ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. O mestre Múcio, já nos últimos anos de sua vida, escreveu em um minúsculo ensaio de introdução ao direito que a compreensão do direito exige sólida formação cultural, soma de meditações e experiências formadoras de um todo orgânico, para vincular logicamente, dentro de um sistema, a compreensão pedagógica, científica e cultural do direito. Seu tema central é o amor. Só compreende profundamente o direito quem o ama. Quem ama, compreende. A compreensão nutre o amor. Pregamos aqui uma pedagogia jurídica como verdadeira pedagogia de amor. Ainda durante a disciplina, li Torquato Jardim e Joel José Cândido. Não parecia alguém normal. Ler alguns livros de capa a capa, ainda mais de direito eleitoral, em uma graduação, que não era uma das disciplinas principais do curso, era algo estranho mesmo. Quem sabe um prenúncio do que ainda estava por vir. Mas, na verdade, tem uma explicação. Adoro livros em geral. Nesse aspecto, puxei ao meu pai, Antônio Carlos Ferreira, também professor e grande amante dos livros. Mas, diferente dele, eu os leio. Ele mais compra do que lê. Eu leio de verdade. E a doutora Cibele que o diga. Certa vez, alguns dias depois do lançamento do seu livro sobre colaboração premiada, eu a parabenizei na sessão da turma, recursal seguinte pela estilística fácil e didática de sua obra, após ter a devorado no final de semana anterior. Com meu pai aprendi também o valor da honestidade. Bem mais precioso de qualquer homem digno. Porém, não posso deixar, neste momento, de agradecer publicamente a minha principal influenciadora de ontem, de hoje e de sempre. A minha mãe, Maria do Céu Dias, também professora e leitora voraz. Nada mais estimulante do que ouvir as suas sempre precisas dicas de livros. Para mim, ela é uma espécie de life influencer. Só estou aqui por causa dela. De origem muito pobre e humilde, ela me transmitiu o valor da luta, da garra, da obstinação e não desistir nunca dos sonhos, qualquer que fosse ele. Para ela só havia um caminho na vida, estudar. Durante a minha infância, a minha mãe cansou de me vestir para eu ir à escola. Hoje, passados alguns anos, volta a ter a emoção de me vestir, agora com o manto sagrado da magistratura, a toga, como se estivesse a me preparar para sentar ao lado dos meus pares e desempenhar a nobre missão de julgar o semelhante.
E essa função não é fácil nos dias de hoje. Não raro, cada vez mais, o judiciário tem sido alvo de ferozes ataques de inúmeros setores possivelmente incomodados com a altivez, a independência e a coragem de juízes dos 4 recantos do Brasil. Afinal, o judiciário existe e atua justamente em nome e em sobrenome da Constituição e do direito para afetar interesses dos mais variados, políticos, econômicos, ideológicos, inclusive do próprio governo executivo e legislativo. Essa foi uma das principais preocupações dos defensores da criação dos Estados Unidos da América como uma União Federal. Alexander Hamilton, um dos seus pais, e que chegou a ser secretário do Tesouro daquela nação na gestão do presidente George Washington, lembrava que o judiciário era o mais fraco dos 3 ramos do poder, consequentemente, o menos propenso a usurpar, não tendo influência alguma sobre a espada ou a bolsa pública, não podendo assim tomar nenhuma deliberação ativa e dependendo até, muitas vezes, do próprio governo para a execução de suas próprias sentenças. Todas as cautelas deveriam ser adotadas pelo povo para que o judiciário não fosse suplantado pelos outros 2 poderes. A história bem demonstra que o judiciário no mundo ocidental civilizado se fortaleceu e granjeou prestígio na sociedade, inclusive no Brasil. A seriedade, a independência, o preparo intelectual e a credibilidade de seus membros constitui a grande alavanca moral para a renovação constante da legitimidade e do respeito que o Poder Judiciário provoca na mente de seu povo. Já dizia Rui Barbosa, os tribunais não usam espadas, os tribunais não dispõem do tesouro, os tribunais não nomeiam funcionários, os tribunais não escolhem deputados e senadores, os tribunais não fazem ministros, não distribuem candidaturas, não elegem e deselegem presidentes. Os tribunais não comandam milícias, exércitos e esquadras, mas é dos tribunais que se temem e se tremem os sacerdotes da imaculabilidade republicana. A justiça eleitoral no Brasil deve buscar purificar o processo de disputa eleitoral, promovendo com rigor e equilíbrio uma verdadeira asepsia dos abusos do poder econômico e político e das irregularidades eventualmente cometidas, de modo a criar um fair play eleitoral e, por via de consequência, propiciar segurança para toda a sociedade. Muitos demonizam a forma de fazer política no Brasil, desde quando se iniciaram as primeiras eleições que se tem notícia ainda em 1532. Naquela época, as eleições eram destinadas a prover vários cargos das câmaras municipais, que cuidariam da administração de vilas coloniais. Mas poucos sabem que práticas direcionadas a manipular eleitores e fraudar eleições sempre fizeram parte de nossas civilizações. Há um curioso registro, antes do nascimento de Cristo, mais precisamente no ano de 64 a.C., de uma carta de Quintus Túlio Cícero, destinada a seu irmão Marcos Cícero, considerado o maior orador da Roma antiga, cujo conteúdo consistia em conselhos do que ele deveria fazer para ganhar a eleição de cônsul para o qual concorrera, cargo de elevada estatura e uma espécie de governador na República Romana. Eis algumas das mais inocentes recomendações que fez ao irmão e que se pode reproduzir uma solenidade como esta. Cobre todos os favores das pessoas que lhes devem. Prometa tudo a todos. Conheça as fraquezas dos seus oponentes. Puxem o saco dos eleitores abertamente e dê esperança às pessoas, pois até os eleitores mais cínicos querem acreditar em alguém. Como se vê, as práticas ardilosas vêm de longe. Uma disputa eleitoral, qualquer que seja ela, alimenta paixões e instiga a abusos de toda a ordem. Imperiosa a existência de um órgão judicial de controle, uma espécie de corte de poda dos excessos no campo eleitoral, que se constitua em um patrimônio moral para estabelecer o equilíbrio das forças políticas reinantes, a isonomia entre os candidatos e a liberdade do sufrágio eleitoral. A justiça eleitoral brasileira vem desde a sua criação em 1932
realizando esse papel com maestria no processo ininterrupto de consolidação da democracia representativa no Brasil, sobretudo após a Constituição de 88. Nesse contexto, o que esperar de um juiz que chega ao Tribunal Regional Eleitoral? Naturalmente que apresente as virtudes de um bom juiz, aquele que não julgue por ideologia, nem por interesses políticos, que conheça o processo, as provas e o direito, com segurança e firmeza. Equilibrado, prudente, humano, sensato, além de justo. Aristóteles, o mais influente filósofo de todos os tempos da sociedade ocidental, propugnava que a melhor das virtudes de um homem sempre estava no meio termo entre os extremos. Entre a temeridade e a covardia, recomendava a coragem. Entre a lenciosidade e a insensibilidade, a temperança. Entre a vaidade e a mediocridade, a altivez. Entre a jactância e a falsa modéstia, a veracidade. Entre o servilismo e a intriga, o acolhimento. E entre a timidez e a imprudência, a modéstia. Nessas virtudes que ocupam o meio termo é que procurarei trilhar a minha jornada aqui nesta Corte de Justiça, honrando o legado de honradez e de excelência que a cadeira dos juízes federais sempre timbrou. A esta altura, aproveito para congratular o brilhante trabalho do meu antecessor, o juiz federal Francisco Glauber Pessoa Alves, um magistrado sério, preparado e operoso que me deixou um gabinete zerado e enxuto. Não posso encerrar o meu discurso sem antes, mais uma vez, agradecer e exaltar o amor à minha família, aos meus pais, pelo selo de qualidade que me imprimiram, aos meus familiares que sempre me aplaudiram efusivamente, às minhas duas filhas, Júlia e Beatriz, que são os amores inesgotáveis e eternos da minha vida, e a Carol, que mais recentemente tocou intimamente o meu coração. A todos os meus familiares e a Deus, a minha gratidão. Já caminhando para o final, ainda cabe uma derradeira nota sobre o direito que tanto amo. Indagado sobre o que compreendia como direito, o grande jurista italiano Francesco Carnelucci disse que o seu conceito se altera com a idade. O jovem tem fé na ciência, o velho já a perdeu. O jovem fica contente com o conceito científico do direito. O velho sente que nesse conceito perdem-se o impulso e o drama. A verdade, portanto. O jovem não acredita em outra coisa além do que vê. O velho só acredita naquilo que não pode ser visto. O jovem acredita que sabe. O velho sabe que não sabe. E quando, ao saber, junta-se o saber que não se sabe, a ciência converte-se em poesia. Desconfio que já estou ficando velho mesmo, pois não me encanto tanto com os conceitos científicos do direito. Acredito mais naquilo que não vejo, mas que sinto. Estou absolutamente convencido que ainda estou em busca de sabedoria e adoro poesia. Arrisco aqui algumas linhas, se me permitem. Pedindo a Deus que nesta corte eleitoral os dias sejam marcados pela proteção divina, se faça justiça de forma magistral, dando ao direito o fim a que se destina. Terei sempre o espírito de aprendizado, imprimindo seriedade na atividade judicante, nos julgamentos o voto bem meditado, jamais a intencional má fé claudicante. Aos fortes e poderosos, a certeza da aplicação da lei e do direito, os únicos bastiões contra os desonrosos. Agora termino essa homilia, desejo ao final sair desta corte como o maior orgulho da minha família. Muito obrigado. Boas-vindas aqui a doutor Guilherme Cortez, presidente em exercício da AMARNE. Seja bem-vindo, doutor Guilherme. E na sequência nós teremos a nossa sessão ordinária. Então, estou por encerrada esta sessão solene de posse e o tempo necessário aos cumprimentos ao Dr. Carlos Wagner. Na sequência, iniciaremos a nossa sessão ordinária. Então, estão todos convidados aí aos cumprimentos. Obrigado a todos.